E começamos falando a respeito da movimentação internacional com soja. Hoje é quinta-feira, então teve divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Para a temporada 2016-2017, teve pouco mais de 300 mil toneladas de movimento, mas que mostra um volume muito mais forte total de vendas de exportação na safra 16-17 do que aquilo que é a meta de exportação determinada pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos aos números, porque os norte-americanos já venderam bem mais do que a meta. A venda semanal foi de 303.368 toneladas de soja. Para a safra 16-17, 60.660.000 toneladas da oleaginosa. Então aqui vendendo bastante, mais de 60.500.000 toneladas, 60.660.000. Isso deixa e muito para trás a meta de exportação. Veja só os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. As vendas, como você já viu, alcançaram 60.660.000 toneladas. Meta de exportação, 57.150.000 toneladas. Aí tem uma certa dúvida, será que os Estados Unidos conseguem mesmo entregar esses 60 milhões de toneladas de soja até o final do prazo de entrega da temporada 16-17? Se isso vier a ocorrer, será realmente um recorde para os norte-americanos. O último destaque que nós trazemos aqui em termos de vendas norte-americanas de soja fica por conta da safra nova 17-18, que já tem comercialização, evidentemente. Vamos ver como é que foi a semana agora para a safra nova. Portanto, até o dia 20 de julho, as vendas chegam a 6.020.000 toneladas para a temporada 17-18. A meta de exportação para a safra nova é de 58.510.000 toneladas. E novas vendas de soja dos Estados Unidos foram informadas nesta quinta-feira para o Departamento de Agricultura do país. O informativo parte por conta dos exportadores privados. Foram vendidas novas toneladas de soja para destinos não declarados, referentes à safra 16-17 e também a 17-18. Veja comigo na sua tela que, em relação à temporada 2016-2017, as vendas avulsas desta quinta-feira totalizaram 198.000 toneladas. Para a temporada 17-18, foram vendidas hoje mais 66.000 toneladas, totalizando 264.000 para as duas temporadas juntas. E a soja negociada na Bolsa de Chicago vinha hoje mais cedo operando em alta. A gente acompanha como estão os negócios de agora, então. Soja vem operando neste momento ainda em campo positivo. A alta foi mais expressiva ao longo da manhã desta quinta-feira. Veja só na coluna cotação máxima, que mostra valores todos acima dos $10 por bushel. Neste momento, agosto e setembro vêm abaixo deste patamar, mas ainda segura o campo negativo, campo positivo, melhor dizendo, do dia. Soja para entrega em agosto opera agora $9,93 mais 25 por bushel. Setembro vem a $9,98 mais 25, ambas as posições subindo 0,45%. Soja para entrega em novembro, esta sim mantém o suporte de 10, operando agora $10,05 por bushel, e janeiro $10,13 mais 50, ambas as duas subindo agora pouco próximo a 0,5%. Olha, o dólar operava em queda, fechou em queda nesta última quarta-feira. Havia muita expectativa em torno do Banco Central dos Estados Unidos e Banco Central brasileiro. Por lá, nos Estados Unidos, foi mantida a taxa de juros, está entre 1 e 1,25% para os norte-americanos, o que mantém o planejamento do Banco Central daquele país. Entretanto, vai tirar relativamente, foi a frase utilizada pela instituição norte-americana, vai fazer a retirada dos estímulos à economia agora gradualmente, portanto mantendo o planejamento que já tinha antes a autoridade monetária norte-americana. Aqui no Brasil também teve confirmação de alguns fatores que eram esperados pelo mercado, e quando já é esperado pelo mercado, de certo modo, já está precificado. Em torno da taxa básica de juros, a taxa Selic, ela foi reduzida como era esperado. O Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom, baixou agora a taxa Selic para 9,25%. Esse é o menor valor desde 2013, a menor taxa básica de juros desde o ano de 2013. E isso influencia os
os negócios com dólar. Vamos saber como é que vem o dólar agora. O dólar vem com ligeira recuperação, 0,38% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 3,15 mais 6 para o dólar comercial. Informação importante para fechamento dos negócios e precificação da soja aqui no Brasil. O assunto por aqui agora é milho. A gente acompanha como vem sendo o mercado do cereal nos 3 maiores estados produtores do Brasil em relação ao milho de segunda safra. A gente começa, é claro, falando do estado mato-grossense, que no acumulado do último mês registra uma queda de 6,7%. Vamos relembrar, então, como que o mercado operou nestes últimos dias. Houve oscilação no preço do milho no estado mato-grossense e a gente relembra, então, como eram os valores um mês atrás. No dia 26 de junho, o valor estava em R$ 14,75 na média para o estado. O mês de julho começava com as cotações com forte pressão, fechando a R$ 13,75 no dia 5. Logo em seguida, nós vimos uma recuperação acontecendo, tanto no Mato Grosso quanto nos demais estados produtores. Lá por volta do dia 10 do mês, cotação fechou no estado a R$ 14,50. De lá em diante, voltou a cair, fechando a R$ 14,00 no dia 13, mantendo este patamar até o início desta semana. No dia 26, portanto, nesta última quarta-feira, cotação voltou a cair, fechando o dia 13,75, 6,7% abaixo do valor negociado há 30 dias. Preço este que a gente nem precisa comentar, vem bem abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo para o estado, que é de R$ 16,50. No estado do Paraná, segundo o maior produtor de milho do país, a queda nos últimos 30 dias para a saca de milho supera os 10%. Vamos saber como é que vem o desempenho do valor da saca. No dia 26 de junho, valor de R$ 24,50 para a saca de 60 quilos de milho. No dia 30, o mês fechava a R$ 22,75, valor que voltava a recuar no dia 5 de julho para R$ 22,25 por saca. No dia 12, R$ 22 a saca de 60 quilos. No dia 20 de julho, recuperação, R$ 22,25 para os valores com saca de milho no estado do Paraná. E nesse dia 26 de julho, fechando ou negociando a R$ 22 a saca de 60 quilos, no valor médio em todo o estado do Paraná, uma queda de 10,2%. Por volta do dia 20, foi quando teve leilão no centro-oeste brasileiro, isso acabou mexendo também com os preços em outros estados. Mato Grosso do Sul também tem uma queda superior a 10% no valor do milho nos últimos 30 dias. Isso equivale a R$ 2,00 a menos por cada saca negociada. Veja conosco na tela que no dia 26 de junho, o produtor de milho sul-mato-grossense negociou a sua produção a R$ 18,25 a saca. No dia 30 do mês, caía essa cotação média do estado para R$ 17,25. A queda para o milho em Mato Grosso do Sul, ela continuou firme. No dia 7 de julho, já vinha para R$ 17,00 a saca. No dia 12 do mês, R$ 16,50. E no dia 20, alcançou o patamar mais baixo desse período para o estado sul-mato-grossense, R$ 15,50 a saca. Nos últimos dias, houve alguma recuperação para a cotação do cereal no estado, fechando nesta última quarta-feira, dia 26, a R$ 16,25. Vale a gente lembrar que o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para o estado de Mato Grosso do Sul na temporada 16/17 é de R$ 19,21 a saca. E para garantir esses preços mínimos, a Conab, melhorou o valor do prêmio pago no Mato Grosso do Sul principalmente. No último dia 20 de julho, a Conab leiloou 480 mil toneladas de milho em 2 leilões nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Um deles foi o prêmio pago ao produtor, prêmio para o escoamento ao produtor rural, que teve 120 mil toneladas de oferta no Mato Grosso, 30 mil no Mato Grosso do Sul e 30 mil toneladas em Goiás e Distrito Federal. Já o PEPRO, ou Prêmio Equalizador pago ao produtor rural, teve 316 mil toneladas ofertadas no estado do Mato Grosso, 30 mil no Mato Grosso do Sul e 30 mil nos estados de
de Goiás e também no Distrito Federal. Esses 2 leilões ajudaram a melhorar um pouco a condição dos valores pagos e as cotações, apesar de ter 30 dias de recuos bem mais expressivos para os valores da saca de milho no centro-oeste brasileiro. Os valores do milho aqui no Brasil vêm nesse momento de pressão muito forte por conta da super safra que o país está colhendo. Mas a Abramilho, a Associação dos Produtores do Cereal no Brasil, ela acredita que pode vir a acontecer um bom momento de mercado caso haja quebra na safra norte-americana do cereal que está nos campos, mas tem alguma possibilidade de sofrer com seca e temperaturas bastante elevadas. Aqui no Brasil, a nossa equipe de reportagem também ouviu o ministro Blairo Maggi e comentou que caso os valores do cereal sigam pressionados, as políticas públicas do governo, elas estão aí para garantir a renda ao produtor. Acompanhe tudo isso na reportagem de Odacil Canepa. Estamos em plena colheita da safrinha. O que era para ser a comemoração virou uma preocupação para o produtor. O preço da saca caiu em média 36% em quase todas as regiões do país. O maior problema é a oscilação dos preços. Mas a Abramilho, entidade que representa os produtores, aposta no mercado internacional. O mercado internacional, o milho está subindo. Eu estou acabando de chegar do Corn Belt americano, passei lá semana passada toda. E o americano está apreensivo demais, porque ele está com a seca, que se perdurar essa semana vai causar prejuízos grandes. Eu pergunto, quem que vai abastecer o mundo? É o Brasil. Portanto, a nossa visão é que o Brasil precisa fazer o esforço para que funcionem bem as suas políticas públicas, para que o produtor não sofra esse efeito sanfona de safras altas e preços baixos, safras baixas e preços altos, porque prejudica os dois lados. O ministro da Agricultura disse hoje em Brasília que o governo está atento ao preço do milho e que tem instrumento para regular o mercado. O governo tem seus instrumentos, nós lançamos os prêmios para fazer isso e a agricultura é assim mesmo, né? Ano passado nós estávamos aqui correndo atrás de importar feijão, de importar milho para trazer os preços um pouco para baixo, que estavam muito elevados para o consumidor e também para aqueles que são criadores. Nesse momento os preços são muito baixos e o governo tem suas políticas também exercendo elas. PEP, né, são políticas que ajudam a locomover essa mercadoria e também nós temos a GF, a EGF tem linhas de crédito para isso. Os produtores precisam procurar as linhas que estão disponíveis dentro do Plano Safra, existem mecanismos para que a gente possa fazer. Odacil Canepa para o SBA. Essa questão do milho lá nos Estados Unidos ela é muito importante, principalmente por conta do risco que a safra americana tem na temporada 2017-2018. O presidente da Abramilho andou por lá no Corn Belt e identificou algumas áreas de seca. De acordo com os mapas meteorológicos utilizados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, há cerca de 8 milhões de hectares de soja e milho que podem ser afetados por algum tipo de estresse hídrico. Esse estresse hídrico pode prejudicar ou deve prejudicar produtividade nos Estados Unidos e, consequentemente, os resultados finais de produção. Essas previsões do tempo que nós temos mostrado também, trazido na Agricultura BR, mostram, eventualmente, no curto prazo, tendo uma situação de chuvas em algumas regiões na região produtora, no meio oeste norte-americano. Entretanto, essas chuvas elas não ocorrem em toda a área de produção. E aí, isso acaba influenciando também o mercado. Quando tem chuva, quando não tem chuva e principalmente as expectativas de mais médio e longo prazo. Nós vamos ver agora com a Juliana Rezende como é que está essa previsão climática lá nos Estados Unidos na área de produção, porque influencia a produção de milho e soja dos Estados Unidos e, consequentemente, os preços aqui no Brasil. Esse é o destaque do Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem.
Olá, boa tarde a todos. As chuvas devem voltar a ocorrer em áreas produtoras de milho dos Estados Unidos, garantindo boas condições de umidade do solo e também favorecendo ao desenvolvimento das lavouras. Os próximos 5 dias serão de pancadas de chuvas em grande partes do país americano, mas as pancadas seguem mais fortes tanto na faixa oeste como também na costa leste americana. Nas principais áreas produtoras de grãos no meio oeste, as chuvas são mais fracas e os acumulados são menores. Não devem agora ultrapassar os 15 milímetros. Durante o período do dia 2 até o dia 6 de agosto, as chuvas agora se tornam mais abrangentes pelas áreas do cinturão de grãos. Porém, essas pancadas agora perdem intensidade. Os acumulados são mais baixos, não devem ultrapassar os 5 milímetros. Agora, durante o terceiro período, entre os dias 7 e o dia 11 de agosto, as chuvas ganham um pouco mais de intensidade e seguem se espalhando pelas principais áreas produtoras de grãos do meio oeste americano. Agora, os acumulados ainda não devem ser muito expressivos, ficam próximos de 15 milímetros. Então, pelo menos até o dia 11 de agosto, as chuvas seguem se espalhando e se tornando abrangentes no meio oeste americano e nas principais áreas produtoras de milho, garantindo bons índices de umidade do solo e favorecendo para o crescimento das lavouras. Volto com você no estúdio. As vendas do milho norte-americano referentes à temporada 16-17 seguem acontecendo. O volume total vendido na semana encerrada no dia 20 de julho ficou abaixo do que o mercado costuma negociar. Mas se a gente somar todo o volume que os Estados Unidos já venderam referentes à temporada passada, 16-17, eles estão já bem próximos de alcançar a meta de exportação. A gente acompanha na tela agora os números divulgados nesta quinta pelo órgão de agricultura norte-americano, mostrando que as vendas semanais fecharam em 91.968 toneladas, alcançando, portanto, no acumulado da safra, 56.320.000 toneladas do cereal. Neste outro gráfico, a gente vai ver que o volume está bem pertinho de bater o volume esperado para a temporada. De acordo com o órgão norte-americano, a meta é de 56.520.000 toneladas. Portanto, restam apenas 200.000 toneladas para os Estados Unidos fechar este volume esperado. Bom, a gente acompanha agora, então, como que estão os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana. A gente já viu hoje mais cedo a soja operando em alta, o milho também vem em campo positivo. A posição de setembro, que é a primeira a ser negociada, sobe 0,67%. Negocia o cereal agora a $3,75 mais 25 por bushel. Milho para dezembro sobe 0,64%, é negociado a $3,88 mais 50, e a posição de março, que hoje já chegou a $4,02, vem um pouquinho abaixo disso, a $4 e também subindo pouco mais de 0,5%. E o Agricultura BR quer saber como que o produtor rural brasileiro está pensando a safra 2017-2018, e este é o assunto da enquete da semana. Vamos ver qual que é a pergunta, trazendo aqui a pergunta para o telespectador. Produtor, qual a sua expectativa para a safra 2017-2018? Você pode responder isso, sua expectativa em torno de preço, em torno de produção, de produtividade. Queremos saber a sua opinião generalizada a respeito do assunto. Para você responder, você responde no WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Você responde aqui para o Agricultura BR. Queremos saber a sua opinião. E no próximo bloco a gente fala de café, você vai saber como está o andamento da colheita pelo Brasil e também como vem a movimentação de mercado. Não saia daí, voltamos já! E o Agricultura BR vai agora até o Tocantins, em Colinas do Tocantins, para falar sobre a parte agrícola da pecuária. Exatamente, quem está lá é o Adriano Edival, profissional de agronegócio, leiloeiro também aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do SBA. Adriano Edival, aí tem muita tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, estamos falando de uma pecuária de precisão e também de uma agricultura de precisão desenvolvida na propriedade rural. Eu sei que você tem muitas informações por aí. Boa tarde.
Boa tarde a você, Fabiano Reis, boa tarde a Juliana Comparim, boa tarde a todos que estão acompanhando o Agricultura BR. Ô Fabiano, aqui, quando se trata de tecnologia e agricultura de precisão, pecuária de precisão, nós estamos no lugar certo. Como foi destacado, nós estamos em Colinas, no Tocantins, mais na região norte do estado do Tocantins. E o assunto de hoje que eu vou conversar com o David Borges, que é, inclusive, agrônomo, né? Nós vamos falar manejo de pastagens, adubação, deferir pastos, o que é isso e como que isso é feito aqui na Terra Grande, lotação, estrutura e tamanho da área de adubação. São alguns detalhes, alguns pontos que nós estaremos comentando a partir de agora. O Tiago Silva, que é o gerente administrativo e zootecnista, está aqui ao meu lado também, sempre nos acompanha nas filmagens, saindo pela fazenda, nos mostrando as áreas que são usadas e intensificadas dessa forma que nós acabamos de comentar. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. David, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agora eu gostaria que colocasse imagens de uma árvore que nós temos bem aqui à frente. Por que eu gostaria de colocar imagens dessa árvore, o Fabiano e também a Juliana? Porque essa árvore que vai aparecer aí no seu vídeo, ela é símbolo, ela vai aparecer na sequência, ela é símbolo da agronomia. Isso mesmo. E foi o Tiago até que nos alertou para isso. Eu nem sabia disso, né? Essa árvore que aparece, que é o flamboyant, ela é o símbolo da agronomia. Por isso que nós começamos a nossa matéria mostrando essa bela árvore que fica bem à frente da fazenda. Para nós é um presente todos os dias pela manhã acordarmos e contemplarmos uma beleza como essa, feita pela natureza, feita por Deus. Mas, David, vamos direto ao ponto. Manejo de pastagens aqui no Grupo Terra Grande, como é que é feito? O nosso manejo de pastagem, ele é feito através das nossas áreas de intensificação, nossas áreas de manutenção e a área extensiva. Certo. Vocês trabalham com 3 modalidades de pastagens? Três modalidades. Uhum. A intensiva, de manutenção e a extensão. E explica para mim cada uma delas, como é que é feito isso. A intensiva é onde nós conseguimos o maior número de lotação, onde nós produzimos mais arroba por hectare. Certo. A de manutenção é uma que nós tenta produzir o máximo de forragem para estar aproveitando. E a extensiva é onde a gente faz diferimento das áreas, onde não faz correção do solo, não faz adubação. Certo. A adubação aqui na propriedade, como é que ela é feita? Primeiro a gente coleta as amostras do solo, aí de acordo com os resultados, aí nós Quando que essa coleta de solo ela é feita? No final de março, abril, nós coletamos. Por que ela é feita nessa época? No final das águas, das chuvas, nós terminamos a nossa adubação, né? Certo. Nós estamos vendo imagens aí. Que área é essa? Vou ficar à vontade, Thiago, você também. Vamos bater um papo aqui. Essa imagem de pasto diferido, né? É uma área que dá para a gente notar que tem bastante forragem. A gente está no período seco e tem um volume grande de forragem nessa área. Nessa área o David fez um manejo estratégico, né, David? No período de águas, ele concentrou mais o rebanho na parte intensiva da fazenda para essa parte aí. Sobressair e sobrar pasto para agora. Isso, tem um estoque de forragem para essa época de seca. Isso é manejo puro, né, David? Isso é manejo. Como o Tiago falou, isso é uma estratégia. Você, no período das águas, no final das águas, nós levamos os animais que estão nessa área extensiva, levamos ela para a intensiva. Certo. E nós levamos lá, e lá nós diferimos esse pasto para chegar nesse momento da seca, nós temos forragem, macega, feno em pé, como muitos falam, para os animais consumir agora na seca. Ou seja, os animais atravessam o período seco ou mantendo ou ganhando peso, Thiago? Ganhando. Com certeza o animal com suplemento de qualidade nesse tipo de pasto, ele vai ganhar peso com facilidade dentro do período seco. Eu vi que você fez força ali para puxar o capim. Ou seja, isso é demonstrando que o capim está firme, está fixo no solo. Isso, a raiz, ali a gente estava analisando também, que quando você difere um pasto, até banco de sementes você faz também, quando você está diferindo um pasto. E lembrando também que quando você está diferindo um pasto, você também tem que ficar atento para ele não passar do ponto. Aí entra a lotação. Isso. Aí eu tenho que fazer um pastejo, consumindo controlado, só as pontas para controlar, porque não adianta eu deixar o pasto vedado, você vê aquele facho todo. Entendi. E depois, quando eu entrar com os animais... Eles não vão consumir ele. Ele acama, não tem como consumir. E esse é importante lembrar também, Adriano, que esse é um pasto de branquiária brisanta.
Então não é toda espécie que dá para diferir. Ah, bem lembrado. Vocês trabalham com quantas espécies de capim aqui? 5 espécies. 5 espécies. Isso. Aí depende da área, depende do manejo, depende de um monte de coisa. Isso, as áreas intensivas a gente trabalha geralmente com mombaça, que é um pasto que a gente vai usar bastante no período de águas, e ele responde muito à adubação. Entendi. E as áreas de brisanta da fazenda a gente tenta reservar o máximo possível para seca. Entendi. Então, apesar da área ser extensiva, ela tem um manejo de uma lotação muito acima da média nacional. Entendi. Então, na fazenda como um todo, hoje a gente está com 1.500 hectares de área intensificada, e essa área intensificada, com esse incremento de área intensificada mais área semi-intensiva, que é aquela que o David falou que a gente faz uma adubação, a gente conseguiu crescer 40% a lotação da fazenda nos últimos 3 anos. Rapaz do céu. E aí isso tudo é um acompanhamento. Adubação, lotação, manejo de pastagem com os animais, obviamente, estrutura da planta, tudo é observado. Isso. Tudo faz parte do processo. E como é que é a estrutura para que tudo isso aconteça, que tudo isso transcorra da melhor maneira possível? Tem que ter todos os colaboradores aí empenhados. Temos que ter, igual como está mostrando aí, a calagem aí. Certo. Então, tudo começa através daí. Para nós aumentar essa lotação, começa aí. A gente já faz calagem, gessagem e depois adubação. Isso tudo em cima daquela análise de solo que é feita no período chuvoso, para você poder trabalhar, para não trabalhar às cegas. Isso, tudo em cima. Hoje, Adriano, nós fazemos correção no solo em uma área de 2.050 hectares da fazenda. Nós estamos fazendo hoje. Certo. Então é o tamanho da área que você está comentando, falando a área que é feito, que é trabalhado dessa forma, e nessa área com eu vou colocar assim, uma quantidade, ou a lotação seria a palavra correta, uma lotação de animais aí próximo, dá mais de 4A, não dá? Cerca de 4A por hectare nas áreas intensivas. Ou seja, dessa forma você consegue extrair o melhor do solo, consequentemente você tem uma planta mais vigorosa, consequentemente os seus animais também conseguem extrair mais nutrientes dessa planta. Isso. É uma cadeia. É uma cadeia. Cada um ajuda o outro. A intensificação de pastagens, ela tem efeitos indiretos, né, que a gente fala, além do que a gente consegue medir na balança. Certo. Então, eu vou conseguir ter uma vacada com melhor score, eu vou conseguir emprenhar mais, vou desmamar bezerros mais pesados. Então, esse é o efeito indireto da adubação dentro da fazenda. E produzir mais arrobas por hectare, né, que é isso que é o interessante. Isso que todo mundo busca hoje, viabilizar o negócio. Falando em manejo, essa imagem aí é justamente o que você falou, né, David? Olha lá, ó. De cá, os animais pastaram aí 2, 3 dias, 4 dias? Quantos dias? E de lá entraram agora? 4 dias, Adriano, 4 dias. Esses animais saíram nesse dia da filmagem, no próprio dia da filmagem, no outro dia já foi para a área. E vai permanecer 4 dias. Como você viu ali, é uma estrutura simples. A gente procura fazer tudo com eficiência, mas com simplicidade. Funcionalidade seria a palavra. Isso, funcionalidade. Entendi. Aliás, toda a fazenda aqui é muito funcional, né, Tiago? A gente, por onde nós andamos, não conhecemos toda a fazenda, nós andamos para todos os lados aí, e realmente aqui tem muita funcionalidade e o resultado aparece. É verdade, tem que funcionar. É muita tecnologia investida, não precisa ser instalações extremamente caras, mas precisam funcionar. Né? Precisam funcionar, exatamente. David, mais uma vez, meu amigo, sucesso para você, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, mas no seu caso que você está aqui, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho impecável que vocês fazem aqui, lógico, sob a observação e o comando do meu amigo Tiago, do doutor André Curado também, vocês fazem um trabalho excepcional. Parabéns, David. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos aí que nos assistem. Valeu, Tiago. Um Valeu, abraço, Adriano. sucesso. Obrigado. Bom, e assim nós vamos finalizando a nossa participação aqui dentro do Agricultura BR. Hoje o assunto foi manejo de pastagens, adubação, diferir pastos, lotação, estrutura, tamanho da área de adubação, e você viu aí com as imagens ilustradas. Essas imagens são reais. Nós coletamos essas imagens um pouco ontem, um pouco hoje, e aí você sabe como está a fazenda Terra Grande muito bem manejada. Vamos encerrando a nossa participação com belas imagens dessa árvore que não poderia ser diferente, aqui do lado de fora da propriedade, sede da fazenda onde nós estamos, para você ter uma ideia como isso aqui é muito bem feito, como isso aqui é muito bem manejado. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Tá certo.
Adriano Edival, obrigada então pelas suas informações, belas imagens mesmo, obrigada pelo conteúdo que você trouxe aqui para o programa nesta quinta-feira. Obrigada também a todos que participaram por aí. E a gente reforça o convite então, porque no próximo dia 6 de agosto, vai ser num domingo, o Grupo Terra Grande realiza um grande leilão. O Canal do Boi vai transmitir a partir das 14 horas, 2 horas da tarde. Serão colocados à disposição 450 touros Nelore. Você não pode perder essa grande oportunidade. A Agricultura BR agora traz em destaque a cafeicultura nacional e a situação da colheita. E o país, considerando as duas principais variedades, Conilon e Arábica, alcança 73% da área de produção colhida. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, levantamento que considera os dados de trabalho no campo até o último dia 25 de julho e que foram elaborados e divulgados pela consultoria Safras e Mercado. Confira comigo aqui então como é que vem a colheita nacional para o café, aqui considerando as duas principais variedades, até o último dia 25 de julho, 73% já havia sido colhido. Uma semana antes estava em 65% e um ano atrás estava em 70%. Portanto, vem 3 pontos percentuais mais adiantado do que o que acontecia no último ano, de acordo com Safras e Mercados, destacando aqui o que vem acontecendo com o café. No caso do café arábica, a colheita atinge 66% da área de produção, da área de trabalho em todo o país. Você confere comigo agora como é que vem os destaques. Você tem aqui café arábica, de acordo com Safras e Mercado, com colheita em 66%. Essa colheita fica 11 pontos percentuais acima daquilo que acontecia uma semana antes, que estava com 55%, e comparado ao mesmo período do ano passado, vem também mais adiantado, com 5 pontos percentuais, já que estava em 61% a colheita em 25 de julho de 2016. Vamos saber agora do Conilon, café Conilon no Brasil, também já um pouco mais adiantado com a Arábica, evidentemente, mas com um pouco de atraso comparado ao último ano. Olha só aqui os dados para o Conilon, 96% de toda a área foi colhida, teve um avanço pequeno de 3 pontos percentuais entre a última semana e a semana encerrada no dia 25 de julho, comparado a 25 de julho de 2016, há um atraso de 3 pontos percentuais, já que em 25 de julho de 2016 já estava praticamente concluída a colheita do café Conilon, já estava em 99%. Apesar das atividades de colheita estarem avançando bem em todas as regiões produtoras de café do Brasil, o ritmo de negócios, tanto para o Arábica quanto para o Conilon, é considerado lento. Essa é a avaliação do CPEA. No que diz respeito à safra de café Arábica, é baixa a quantidade de café disponível para oferta no mercado. Isso porque o clima nas regiões produtoras está mais frio, o que atrasa o beneficiamento do grão, em especial as atividades de secagem. Além disso, os produtores de café arábica têm dado preferência às negociações futuras do grão, ao invés de negociar o grão no mercado disponível. O que acontece no setor do café Conilon é o seguinte: a colheita, como a gente viu aí, está avançando bem, está na reta final, mas são os produtores que estão de fora do mercado. Eles estão esperando valores maiores para negociar a sua produção e apenas aqueles que têm necessidade de fazer caixa é que estão colocando o seu produto para ser negociado. A partir disso, a colheita vem avançando bem. E o Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador, que tem várias maneiras de participar aqui do Agricultura BR. E agora é a vez do quadro Somos Todos Produtores. E Somos Todos Produtores de hoje vem lá da Bahia, da Terra Boa, de Luiz Eduardo Magalhães. E a foto é de produtor de café, a gente coloca na tela para você. É o Geânio, do município de Luiz Eduardo Magalhães, mandando fotos aí da colheita de café acontecendo na sua propriedade. Ele conta o seguinte, no entanto, que a produção de café no oeste da Bahia é preocupante.
muitos estão desistindo das lavouras e plantando outras culturas. Aos poucos vai sumir o café da região. Tá aí a opinião então do Geânio, de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, descrente em relação ao futuro do café no estado baiano, mas ele está lá firme na sua propriedade rural, realizando a atividade de colheita, resultado de todo o trabalho ao longo desta safra. Geânio, obrigada pela sua participação e uma boa safra de negociação aí para vocês. Tá certo, bom trabalho aí para o Geânio e para todos que estão lá. E você pode participar do Somos Todos Produtores e também dos outros quadros do Agricultura BR, como Agricultura BR Responde, você manda a pergunta, e também participando das nossas enquetes. Aliás, a enquete dessa semana está perguntando para o telespectador a respeito do que ele espera da safra 2017-2018. Vamos ver essa pergunta aqui que você pode responder para nós. Produtor, qual a sua expectativa para a safra 17-18? Pode ser em torno à produção, em torno de comercialização, de custo, aquilo que o produtor rural está sentindo dessa nova safra. Responda no WhatsApp 67996562266. Você participa conosco e tem aí a sua opinião, a sua expressão para todo o país. E no próximo bloco a gente fala de algodão. Você vai saber como está a previsão do tempo para quem está fazendo a colheita da fibra e também qual que é a expectativa do setor para a área plantada na safra que vem. Não saia daí, a gente volta em instantes. E o Agricultura BR volta para falar a respeito da colheita do milho. E vamos mostrar agora como é que vem a colheita do milho no estado do Mato Grosso do Sul. Os números que estão sendo apresentados são muito positivos, que vêm sendo apurados pela ProSoja do estado. Miriam Valadares foi ver como é que está essa produção e nos mostra agora um pouco do interior do Mato Grosso do Sul. A Fazenda Estrela, localizada a 140 quilômetros de Campo Grande, avança na colheita e também em produtividade. Nesta safra, o agricultor comemora os bons números. A média obtida por aqui é histórica. Está em torno de 130 sacas por hectare. O clima excelente contribuiu para a conta de adição. Nós estamos com 40% da área já colhida, atingindo essa média de 138 sacos. É a melhor média nos 40 anos de Fazenda Estrela, que estamos aqui no Mato Grosso do Sul. Como dizer, é um sonho. Eu sei que para frente, conforme entra o plantio final de fevereiro e março, as médias tendem a cair. Então daqui para frente eu não vou continuar com esse número que estou, né? As últimas áreas a geada prejudicou um pouco, então vai ter uma queda muito boa, mas acredito que será o melhor ano da fazenda mesmo assim. Na contramão da produtividade, o preço pago pelo grão. Até o momento, o agricultor comercializou 20% da safra. Nós comercializamos 20% do milho em novembro do ano passado, a R$ 26,00, um excelente preço, dando uma boa margem de lucro para a propriedade. Hoje o preço na região está R$ 15,00, um pagamento para 30 dias, é um preço muito ruim, que não rentabiliza, né? Você vai, mesmo fechando em altas produtividades, você ainda vai amargar prejuízo com esses R$ 15,00. Desta vez, além dos baixos preços, o agricultor enfrenta o ataque de outros vilões. Nós estamos com concorrência muito forte de lagartas, de percevejo, de barriga verde, praticamente com aplicações semanais, né? Tentamos fazer o MIP, que é o manejo integrado de pragas, e as tecnologias do BT não estão funcionando. Tem uma ou duas tecnologias que funcionam, as outras já não suprimem mais a praga. Então está ficando bastante difícil o controle de pragas na agricultura. Depois do fenômeno climático El Niño ter derrubado a produção de várias culturas aqui do Brasil, entre elas a do algodão, e ter deixado resquícios sobre a safra 16-17, fazendo com que muitos produtores desistissem de investir na cultura, a expectativa para a safra que vem é boa. De acordo com a Câmara Setorial do Algodão, a previsão é de que o setor algodoeiro aumente bastante a área destinada ao plantio na temporada 17-18
Isso em virtude do clima ter se normalizado, em especial na região produtora do Nordeste, falando em específico da Bahia. De acordo com a Câmara Setorial do Algodão e o seu estudo apresentado no dia 15 de julho, em uma reunião do setor no estado do Mato Grosso, a área destinada ao algodão no Brasil deve crescer em 17% na temporada 17-18. E isso deve render uma produção 12,5% maior. Olha, embora otimistas com a safra atual 16-17 que está sendo colhida e também já de olho na 17-18, o setor algodoeiro do Brasil afirma que só deve aumentar a área plantada caso o preço do algodão seja favorável. O presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, fez um comentário a respeito deste assunto. Vamos ver. Ele disse o seguinte: os custos de produção de algodão são muito altos. Por isso, se o preço não for remunerador, os produtores optam por migrar para soja e milho, culturas de menor custo por hectare e boa liquidez. Opinião é do Arlindo de Azevedo Moura, presidente dessa associação. Se tudo correr bem para o mercado do algodão e com o clima estando favorável, a expectativa, portanto, de área plantada é de ampliação expressiva. E o Brasil é o quinto maior produtor global do algodão. Vamos saber como é que fica, então, a previsão do tempo para as áreas de produção com Juliana Rezende. As lavouras de algodão seguem em fase de colheita e as atividades estão bastante adiantadas. Na maior parte do país, as lavouras agora já apresentam 30% de áreas colhidas já, e a Bahia é o estado mais avançado nas atividades no campo. O que tem garantido esse avanço das atividades da colheita das lavouras de algodão é principalmente o tempo mais seco nas principais áreas produtoras. E esse tempo mais seco, essa falta de chuvas, também tem garantido para o declínio dos índices de umidade do solo, principalmente entre as regiões centro-oeste e também a Bahia. Durante os próximos dias, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na maior parte do centro-oeste e do interior baiano. As pancadas de chuva somente ocorrem na faixa leste da Bahia. Durante o segundo período, essas chuvas ainda seguem se concentrando no litoral da Bahia. Porém, agora elas perdem mais intensidade. Os acumulados não devem ultrapassar dessa vez os 5 milímetros. E nas demais áreas, tanto no interior da Bahia como também no centro-oeste, a expectativa ainda é de tempo mais seco, pelo menos até o dia 6 de agosto. Durante o terceiro período, esse predomínio de tempo mais firme ainda deve persistir, principalmente entre as regiões centro-oeste e o interior da Bahia. As pancadas seguem de forma mais fraca na costa leste baiana. Então, durante as próximas semanas, as condições climáticas seguem favoráveis para as atividades no campo, especialmente para o avanço da colheita das lavouras de algodão. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Até já. Olha, e daqui a pouco a Agricultura BR traz as informações finais do mercado da soja. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E mais um episódio na situação do aumento dos tributos sobre os combustíveis aqui no Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica sediado em Brasília, decidiu na tarde dessa última quarta-feira suspender a liminar daquele juiz de Brasília que na terça-feira havia cancelado a operação do governo federal de aumentar a tributação sobre o PIS/COFINS, sobre gasolina, óleo diesel e também o etanol. Com isso, volta a vigorar o aumento que o governo começou a colocar em vigor na sexta-feira da semana passada. A decisão aconteceu depois da AGU, Advocacia Geral da União, recorrer da decisão do juiz de Brasília. O procurador da República, o desembargador, entendeu que a liminar proferida pelo juiz gera grave lesão à ordem econômica do Brasil, em especial em um momento como este de crise econômica. Resumindo, volta a vigorar então a decisão do governo federal da última sexta-feira de aumentar a alíquota do PIS/COFINS sobre todos os combustíveis. Uma última informação para o setor arrozeiro do Brasil. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, onde fica localizada a maior produção do cereal do país, se reuniu nesta semana com o Ministério da Agricultura para tratar da crise em que vive este setor. Cargas tributárias muito elevadas, alto custo de produção, são algumas das preocupações que fazem o setor arrozeiro ficar amargando prejuízo enquanto faz a sua produção.
Durante essa reunião, que aconteceu na segunda-feira em Brasília, o setor arrozeiro lembrou a seguinte situação, que o percentual sobre o custo de produção correspondente apenas a impostos dos insumos é de 30%. Estes dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Para a Farsul, essa realidade tira a competitividade do produto brasileiro. Segundo a entidade, todas as instituições envolvidas com o arroz no Rio Grande do Sul e, consequentemente, no Brasil, irão se reunir para dar entrada em novos pedidos de auxílio ao governo federal e também junto aos bancos que negociam as safras no estado. A Agricultura BR traz os últimos destaques agora para o mercado da soja. Eu lembro que soja em Chicago vinha em alta depois da apresentação de importantes números no dia de hoje, nesta quinta-feira. Teve a apresentação do relatório de vendas e exportações do Departamento Norte-Americano, que apontou para mais de 60 milhões de toneladas, 60 milhões e 660 mil toneladas de soja comercializadas pelos norte-americanos. E, além disso, teve também a confirmação de vendas avulsas para entrega na temporada 16-17 e 17-18. Isso animou bastante o mercado que vinha em alta para a soja e continua assim. Neste momento, apenas a posição de agosto, entre as de mais curto prazo, vem abaixo de $10 o bushel. 9,96 para a posição de agosto, com alta de 0,78%. Setembro, $10, 1 cento por bushel, alta de 0,77%. Novembro, $10, 8 centes mais 50 por bushel, elevação de 0,82%. E janeiro de 2018, alta de 0,84%, com negócios a $10, 17 centes mais 25 por bushel. Aqui do Brasil, o dólar comercial segue influenciado pelo setor financeiro, tanto do Brasil quanto no cenário internacional. Nos Estados Unidos, o Banco Central disse nesta última quarta-feira que não haverá elevação nas taxas de juros do país, o que não traz uma maior competitividade para o dólar, para a moeda norte-americana. Aqui no Brasil, o Copom anunciou redução da taxa Selic para 9,25% ao ano, pela primeira vez desde 2013, abaixo dos 2 dígitos. O dólar, então, ele se comporta diante dessa movimentação do cenário econômico do Brasil e do mundo e, neste momento, vem operando com alta. Ele hoje já chegou a operar em baixa também, mas neste momento vem, portanto, subindo um pouquinho em relação a ontem, com alta de 0,31%, cotado a R$ 3,15 mais 4. Esta edição vai ficando por aqui. O Agricultura BR aproveita para fazer um convite para você. Nesta sexta-feira, dia 28 de julho, é Dia do Agricultor. E nesta ocasião, o Canal do Boi terá uma programação muito especial dedicada exclusivamente a este produtor rural tão importante para o Brasil. No Agricultura BR desta sexta-feira, no horário do meio-dia, traremos importantes entrevistados para falar a respeito deste setor aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o país. Você não pode perder, começa ao meio-dia desta sexta-feira. Por enquanto, nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.